Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje é a concretização, a materialização, né? Vamos dizer assim, de um sonho, de algo que nasceu primeiro no coração de Deus e nós temos construído com muito suor, muita lágrima, muita oração e muita fé. Hoje é o primeiro episódio do meu podcast, do meu espaço, no meu ambiente, onde eu vou trazer os meus convidados e nós vamos gerar muitos conteúdos. Então se prepare porque vai vir muita coisa boa. E eu não poderia deixar de honrar e convidar, né, a pessoa que me ajudou, me deu um start nesse projeto, que é a Fernanda Rodrigues, minha irmã, parceira. Oi, gente! Bom demais ver isso aqui tudo acontecendo. Verdade. Nós fizemos um podcast, né, ano passado, e quando a gente fez, né, ia ser uma live. E eu falei assim, por que não por que não um podcast? E ela falou, por que não? E a gente fez e foi um sucesso, né, irmã? Foi um sucesso, foi muito bom. E sabe quando você faz algo e o seu coração começa a arder por aquilo? Né? E eu falei assim, por que não fazer mais disso? Né? Por que não conversar mais sobre paternidade, sobre a influência, né, da paternidade? Por que não, né, falar mais? Só que a gente sempre tem um limitante, né, financeiro. E aí quando eu fui ver o aluguel de espaço, fui ver tudo isso, eu comecei a falei, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí eu tinha esse espaço aqui em casa parado, essa sala, e eu falei assim, eu vou criar o meu espaço, o meu podcast, né, com o meu ambiente, para que a gente possa desenvolver o melhor possível, né? Um lugar onde você possa orar antes, um lugar onde você possa fazer o seu café, né? Tomar a sua água e ficar extremamente à vontade. Por que eu fiz esse espaço? Para que nós possamos ficar realmente à vontade. Então, Fernanda, sinta-se em casa, né? Realmente eu estou me sentindo. Sinta-se Muito feliz, é muito legal a gente conviver com pessoas que são visionárias, né? E você e a Abigail têm essa mentalidade de visão, e eu vi todo o seu esforço, toda essa empolgação, e eu sei que essa aqui é só o início de grandes projetos, né? Que Deus tem isso para você, já te deu essa palavra, e eu tô muito feliz de estar aqui no primeiro, começando, e é isso aí, vamos que vamos. Vamos lá, número 1. E hoje a gente vai falar, irmão, da influência da paternidade nos relacionamentos. Né? Você é uma mulher e o seu Instagram, né, o seu trabalho hoje é sobre desenvolvimento feminino, sobre a mulher se conhecer, sobre a mulher saber escolher, sobre a mulher saber se relacionar com ela mesma, né, e com as outras pessoas. E o que você tem a me dizer? Nossa, o que eu tenho a dizer é que a paternidade ela é altamente ligada ao nível de qualidade e tipos de relacionamentos. Tanto os relacionamentos amorosos, muito, muito mesmo, como qualquer outro tipo de relacionamento. O pai, eu vejo, tipo assim, na minha vida, né? Porque quando eu tinha 10 anos, eu tive uma paternidade muito forte, muito presente, muito boa, só que foi interrompida pela ausência, né? Então, a ausência do meu pai gerou várias frustrações que depois geraram várias dificuldades em relacionamentos, principalmente em relacionamentos amorosos. E eu vejo nas mulheres que eu acompanho, em tudo que a gente acompanha, são mais de 20 anos, né, que a gente acompanha pessoas, que trabalha com isso, né, pastoreando, ensinando, mentorizando, e a gente vê como a paternidade ela define muito a história da pessoa. É fundamental, é totalmente ligado. É engraçado, né, porque você falou da ausência, né, e assim, você perdeu seu pai muito nova, você tinha 10 anos, né, e eu acabei de pensar aqui agora. Quando a minha filha Mariana nasceu, eu tinha uma moto. Eu sempre fui muito apaixonado por moto. Muito, muito. É algo que eu gosto muito. E aí ela nasceu, e aí eu tinha uma Harley Davidson lá, uma moto, e eu curtia essa moto, eu andava. E aí veio o Davi. Quando veio o Davi, veio a necessidade de ter uma casa maior, de ter um ambiente maior. Mas também veio os pensamentos assim, cara, e se eu, por conta dessa moto, ficar sem trabalhar? E se eu, por conta dessa moto, não perder minha vida? Como que meus filhos vão ficar? Então, a paternidade no homem, ele precisa entender isso, porque muitas vezes ele vai ter que abrir mão de sonhos, de ego, de vontades, vamos dizer assim, né? Eu esqueci a palavra aqui,
de prazeres, né? Porque a moto era um prazer, era um momento que eu relaxava, de lazer, que eu encontrava alguns amigos. Você vai ter que abrir mão de lazer para você preservar a sua vida mesmo, a sua integridade física e a sua vida mesmo por conta do amor aos seus filhos, né? Então eu aproveitei a oportunidade que eu estava comprando uma casa e já passei a moto para frente, já vendi, já saí fora. Aí você pergunta assim, Lucas, você nunca mais vai ter moto? Não vou falar nunca mais, só que eu vou deixar mais um tempo. Eu quero criar os meus filhos primeiro, eu quero que eles tenham uma vida, né, com o pai dele presente, com o pai dele ali, né, podendo entregar o máximo do que ele possa entregar, para que essa falta não venha precocemente às vezes de uma escolha. Não, até porque você não andava só de moto, né, Lucas? Ele gostava da velocidade, realmente tinha isso. Não, então, isso é muito importante. Quando a gente quando se tem uma paternidade consciente, essa é a diferença, né? Hoje em dia as pessoas menosprezam muito os pais, né? Tipo assim, falam, a mãe que é mãe, pai o pai hoje em dia na sociedade é tido como um coadjuvante ali. E olhe lá, e muitas vezes menosprezado. Mas por quê? Porque são paternidades que estão não está de acordo com o que era para ser, com o que Deus fez para ser. Agora, quando você tem uma paternidade consciente, esses pensamentos vêm. Por exemplo, nossa, eu não posso... eu também tenho isso, Edmilson, meu marido, ele até vai além, né? Porque meu marido perdeu o pai e a mãe. Então, ele sabe muito bem como essa ausência impacta diretamente. Aí, esses dias, eu estava comprando uma passagem para ir para o workshop, ele compra um em cada voo. Eu, não, Edmilson, deixa de ser neurótico, aí já tá demais. Mas eu entendo, né? Com muita raiva, mas eu entendo. Mas é isso. Você começa a entender que o pai, ele é a fonte. A falta da paternidade, a ausência ou uma paternidade ruim, ela vai detonar a formação da pessoa. Como que as mulheres chegam para você hoje? Então, as mulheres chegam para mim hoje, muitas, bem-sucedidas, às vezes muitas são de Deus, se converteram, mas elas têm um bloqueio para se relacionar. E aí eu falo, aí a gente fala, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas eu já fiz isso, mas já fiz aquilo. E aí quando a gente eu chamo dos desafios Divas, né, que são ações. E uma dessas ações a gente fala sobre a família, para elas colocarem como era a família delas. E aí a gente vê que na maioria tem problemas de paternidade. São N problemas, desde a ausência, como eu falei, como às vezes um pai que tinha um pai, mas o pai não era presente, tinha um pai, mas o pai não era amoroso, tinha um pai, mas o pai era alcoólatra, e aí vai gerando uns padrões ruins de paternidade. E essa falta de paternidade, ela reflete muito nos relacionamentos, de duas formas. Uma forma ou a mulher fica muito carente, e ela quer suprir a falta da paternidade no parceiro, e aí homem nenhum aguenta. Homem não gosta de mulher carente, gente. Carência é repelente de homem bom. E atrai homem ruim. Porque, assim, o homem bom, ele quer uma parceira, ele não quer uma filha. Perfeito. Um homem que é consciente, que é de Deus, que quer construir, não quer uma sanguessuga, uma mulher que ele tem que ficar lá enchendo ela, cuidando dela. Quer um homem, quer uma mulher que vai construir com ele. E o homem ruim, ele quer uma mulher carente. Por quê? Porque ele manipula, ele faz o que ele quiser. Então, se na paternidade teve uma falha, teve uma ausência, teve vários erros que acontecem, que a gente vai falar aqui, que você sabe mais do que eu sobre isso, ela tem dificuldade na hora de se relacionar. Ou tem relacionamentos com qualidade muito ruim. E a dificuldade de casar fica muito acentuada. Porque, inconscientemente, ela não quer casar. É engraçado que você falou no início, né, sobre essa questão dos papéis, né? E durante muito tempo, o papel do pai ele ficava ali só de prover financeiramente, né? De prover financeiramente. E muitas vezes nem de dar... não é resposta, né? Nem de dar decisão ele tinha. Pergunta para sua mãe. Sim. Pai, eu quero ir para tal lugar. Pergunta para sua mãe. Pai, eu posso fazer isso. Pergunta para sua mãe. E o pai ficou muito nesse escanteio, né? E eu acredito que o papel da paternidade ele é um dos
mais importantes dentro da criação do filho, porque o pai ele é o que dá limite. Isso. Né? O pai ele gera esse limite, o pai ele consegue impor um limite que não afasta o filho. Isso. Muitas vezes, quando a mãe põe muito limite, ela começa a afastar o filho, porque o papel da mãe é o papel do amor. Isso. E o pai ele consegue impor um limite, impor ali uma disciplina e mesmo assim ter esse amor, né? E gerar esse amor. Porque eu falo com, por exemplo, a Mariana e a Beatriz. Né? Eu tenho 2 filhas mulheres e 2 homens. Duas né? lindas. A Mariana e a Beatriz. Eu consegui impor limite na voz, na entonação, no que não é para fazer. E mesmo assim, cara, elas são extremamente grudadas comigo, extremamente, tipo assim, coladas. E se a Abigail começar a colocar muito limites, elas ficam magoadas. Elas ficam muito mais magoadas, muito mais sentidas, literalmente. E comigo não. Elas entendem, por algum motivo ali, que esse limite ele é melhor. E você falou uma coisa sobre a carência, né? O homem ruim, vamos dizer assim, ele geralmente usa a carência da mulher, como você falou, para manipular a mulher. Exatamente. E nós não queremos uma mulher para a gente manipular, a gente quer uma mulher para andar ao nosso lado. E tem uma frase que tem falado muito comigo, que eu acho que para os homens e para as mulheres que estão me vendo, e que fala muito sobre paternidade. A guerra que você não luta, os seus filhos vão ter que lutar. Exatamente. A guerra que você não vence, a guerra que você foge, a guerra que você se esconde, os seus filhos eles vão lutar. Então nós, como homens, né, principalmente como homens, nós precisamos entender o nosso papel da paternidade dentro da família e falar assim, eu vou vencer essa guerra, eu vou construir isso. Né, o que eu tiver que abrir mão, eu vou abrir mão, como eu dei o exemplo da moto, para que a minha família possa crescer, para que os meus filhos possam crescer, para que a minha casa possa prosperar. Né? E eu acho que o maior espelho dentro do filho, dentro de um relacionamento, vamos lá, o espelho que o filho tem é o casal. Sim. Então, assim, a filha mulher, ela sempre vai procurar um marido, né, que seja parecido com o pai dela. Né? Mesmo que seja inconsciente, hein? Porque quando eu falo isso nos meus cursos e tal, eu falo, a tendência é você procurar alguém parecido com seu pai. Deus me livre! Eu não quero! Só que inconscientemente você busca. E aí, quando você tem um mínimo de consciência que seu pai foi ruim, você para de buscar, mas você também não consegue buscar outros. Agora, eu queria falar uma coisa que você falou, muito interessante, e até para você falar mais um pouco, dessa questão do pai se impor, porque a nossa sociedade está ficando o quê? Uma sociedade de mulheres que corrigem, mulheres que são fortes e homens ausentes, homens bananas, homens parados. E isso daí traz uma distorção total na paternidade, porque o pai que tinha que ser o que fala, o que corrige, o que põe limite, ele vira só um coadjuvante. Fala com a sua mãe, faz o que você quer. Não sei. Não sei o quê. E aí vai desgastando, como você falou, o lado da mãe, que também gera um problema, porque a mulher não sabe como ser mulher. E aí, quando ela chega na vida adulta, ela vira aquela super mulher, poderosa e tal, e ela vai atrair homens fracos. Ela vai tender a repetir esse padrão dessa fraqueza. E isso destrói a criação. Porque, assim, se for um filho homem, ele vai crescer molenga. E até com raiva de mulher, às vezes. Porque a mãe que sempre irrita, que sempre coloca. E se for uma filha mulher, ela vai crescer com esse papel que é o que está distorcendo hoje as famílias. Né? Não, é feminismo. Não, isso daí detona. Porque aí as mulheres ficam cansadas, sobrecarregadas, e os pais não colocam, não sabem quem eles são. E muitas mulheres não deixam os pais serem pais. Não é verdade? Verdade. O que a gente precisa entender, primeiro, é que nós somos o homem, né? E o homem ele tem uma tendência a deixar de lado tudo aquilo que vai estressar ele, vamos dizer assim. Que é chato. E ele não tem problema com isso. A mulher fica pensando, ele... deixa estourar lá, deixa explodir e aí vai deixando. Só que nós precisamos tomar essa rédea e entender assim que eu sou, né, biblicamente falando, nós somos o sacerdote da nossa casa.
né? Então, assim, ele precisa entender que ele é o sacerdote da casa dele. Ele provém espiritual, emocional, financeiro, né? Ele traz essa provisão dentro de casa. Então, quando você entende o seu papel como homem, quando você entende o seu papel dentro de casa, você começa a ter uma postura diferente. De falar, opa, senta aqui, vamos conversar, né? Gerar, a gente sempre precisa ter uma balança, né? Entre amor e correção. Isso. O problema hoje é porque os pais, eles muitas vezes dão muito amor e pouca correção por culpa, porque trabalha muito, porque enfim, não consegue gerir o tempo, porque deixa o filho o dia todo longe, e aí ele se sente culpado, né? Você não pode se sentir culpado que você está trabalhando para alimentar o seu filho. Pô, mas calma aí, né? Então, assim, aí por culpa ele se omite, ou ele é muito duro, com medo do filho se tornar isso ou aquilo. E aí, calma. Tá dando certo aí? Então vamos embora, segue o baile. Ou ele é muito duro, né? E aí ele acaba afastando o filho porque ele fica com medo do filho ser um molengo, do filho ser um fraco, do filho ser isso e aquilo. Ou porque ele não teve do pai dele, não teve dos pais. Não sabe como fazer. Né? Ele não sabe como fazer, não sabe o que é um carinho, e aí ele não teve, aí ele não consegue trazer isso para casa. Então nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender que nós precisamos gerar isso. Né? A gente precisa ter essa balança bem equilibrada, onde eu vou ter o quê? Tempo de qualidade, onde eu vou gerar amor, onde eu vou gerar afeição, onde eu vou escutar, onde eu vou disciplinar, e ao mesmo tempo onde eu vou disciplinar sem culpa. Isso. Né? Sem culpa. Falar assim, cara, você está em disciplina, você não vai assistir televisão, você não vai fazer isso. Ah, mas tá ruim. Infelizmente vai ficar ruim, porque você vai pagar o preço do seu erro. Claro que, assim, de acordo com cada idade. Né? Nossos filhos, esses dias, estavam brigando muito por conta da televisão. O que a gente fez? Cortou a televisão. A gente cortou a televisão, eu e a Abigail, e aí a gente sentou e falou assim, cara, mas calma aí, a gente cortou a televisão, beleza. Mas aonde a gente está falhando? Né, para eles chegarem a esse nível de ficar brigando por conta da televisão. É uma falha nossa? A gente está deixando eles muito tempo na televisão? O que a gente pode fazer para melhorar isso, para amenizar isso? Porque corta a televisão, vai ter que arrumar outra coisa. E não é só cortar, porque depois ele vai voltar de novo, e o problema vai voltar de novo. E o ensinamento, né? Esse equilíbrio é importante. E aí foi aonde a gente começou a estipular o quê? Você vai assistir tanto tempo de televisão só, cada um tem meia hora de televisão por dia, vocês assistem o que vocês quiserem, e depois vocês vão fazer tarefa de casa, vocês vão brincar, vocês vão, né, enfim, ficar no lote. Ah, eu não tô entediado. Que pena, vamos caçar alguma coisa para fazer. É aquela coisa, né, Lucas, igual você falou. O homem, ele tem ele tem a preguiça, assim, não estou falando mal dos homens, tá? Vocês entendam, Diva. Mas, naturalmente, é muito mais fácil você não deixa os meninos na TV, deixa brigar. Mas a partir do momento que você entra para intervir no problema, você vai ter que pensar numa rotina, você vai ter que pensar em disciplinar, você vai ter que pensar... É isso mesmo. Então, assim, você estava falando, o Edmilson é desse jeito. Eu corrijo, eu fico a chata. O Edmilson corrige, o João nem questiona. Mas por quê? Porque teve o equilíbrio de ter o amor ali. Só que hoje em dia a nossa sociedade está como? Ai, não pode bater. Ai, não pode corrigir. Ai, foi para um extremo que detona também. Detona. Cria pessoas fracas, cria pessoas sem limites. Porque a falta de limite é o que destrói mulheres também na hora que elas vão se relacionar. Se ela não teve limite do pai, quando ela vai se relacionar, ela não tem limite. Ela aceita qualquer coisa. Ela faz tudo pelo cara. E aí, ou acha que o cara tem que fazer tudo por ela. E tem cara que não aguenta. Tipo assim, meu Deus, essa mulher é um saco sem fundo. Aí não quer namorar, não quer se relacionar. Então, é fundamental esse equilíbrio. Fundamental. Perfeito. E assim, a criança, ela aprende através da visão, do que ela vê. Então, a gente precisa aprender a ser pais intencionais. Acho que essa e coerentes, né? Porque não adianta você falar uma coisa, você tem que fazer isso, mas você, com sua... Igual você estava falando, que a principal importância é o casal como referência. Se você tem um casamento ruim, se você não trata bem sua esposa, você fica incoerente. Você começa a tratar bem só seus filhos e não trata bem sua esposa. Você quebra a ordem da casa e aí, geralmente, gera um desequilíbrio. E aí... uma família disfuncional. Quando ela vai crescer, eu admiro muito meu pai. Ela é presa ao pai, tudo é o pai. Mas ela não se vê
quanto a casamento não é tão mal. Meu pai era um bom pai, mas era um péssimo marido. E é engraçado que muitas vezes a gente acha que a criança não vê, mas ela vê tudo, né? Vê e sente. É engraçado que quando eu começo a falar mais assim, mais grosso com a Abigail, quando eu mudo o tom de voz por algo que a gente não concordou ou acontece ali, né? As crianças já acendem um alerta. Eles fingem que estão fazendo as coisas, mas eles estão só observando, vendo a sua atitude, vendo como você vai estar fazendo. Às vezes eu estou no quarto com a Abigail e a gente está ali conversando um pouco mais incisivo, mais duro. Quando eu vejo chegar a Beatriz lá de 3 anos, dando uma de... Tipo, fiscalizar, tá todo mundo bem? O que está acontecendo aqui, né? Então nós precisamos, assim, você não precisa esconder do seu filho que você... tem problemas e conflitos. Isso, que você tem problemas e conflitos dentro do seu casamento, porque isso acontece. Até porque essa falsa paz, essa paz a todo custo, destrói muitas mulheres. Eu vejo isso quando eu vou trabalhar com mulheres, que a gente vai ver os bloqueios. Porque, assim, como é que era o casamento da sua mãe? Era bom. Era isso. Era aquilo. Mas tinham segredos. Tinham situações encobertas, incoerência. Então, ela via a mãe, às vezes, sofrendo calada. Ela via um distanciamento do pai. Porque o conflito, ele aproxima depois que você resolve. Só que a paternidade que não é coerente, que a família que não é coerente, e aí é muito importante você entender que o pai, ele vai ser o maestro da família. Ele vai ser o maestro. Agora, se ele fica deixando tudo de lado, tudo escondido, tudo abafado, não vai resolver. E aí a mulher cresce, ela quer se relacionar, mas inconscientemente ela não quer. Então ela vai se boicotar, vai arrumar quem não presta, vai arrumar situações, vai se detonar. E aí sempre vai achar o erro nos outros, né? Porque se você sempre procura um padrão que não presta, vamos dizer assim, os outros vão estar sempre errados, é até melhor para a pessoa, né? De se justificar ali. Aí vem aquela velha deixa, né? Eu só tenho dedo podre. Não, você procura o dedo podre, porque com ele você vai justificar não dá certo. Não se relacionar, não casar. Aí já viu que tem umas que é bem assim, gente boa, eu não gosto. Eu não sei lá, eu não atraio, ele é muito legal. Sabe? O cara é legal, o cara é gente boa. Não, mas ele é legal, ele é bom, mas eu não gosto dele. Por quê? Porque a nossa tendência é buscar alguém parecido, por mais que o parecido seja ruim. E aí você entra nesse ciclo de arruma uma pessoa ruim, fica só. Arruma uma pessoa ruim, fica só e fica frustrada. Isso. E, para isso, nós precisamos lutar, né, como pais, essa guerra. Essa guerra, porque eu não tive, pelo menos dentro de relacionamento, de casamento, eu não tive um padrão muito positivo dentro da minha casa. Meus pais eles eram trabalhadores, eles trabalhavam muito para, enfim, conquistar e viver os sonhos deles, os nossos sonhos da nossa família, mas como casal eles não conseguiam lidar com as suas diferenças. E aí, dentro da minha casa, como é que era? O meu pai, ele procurava outras mulheres, porque ele não encontrava na minha mãe a mulher que ele queria, e a minha mãe, ela procurava o álcool para poder amenizar aquela dor. Então eu tinha esse padrão dentro de casa. Minha mãe que bebia, em certos períodos da vida bebia muito, né? E meu pai aproveitava daquilo para poder, tipo assim, justificar a traição, justificar outras mulheres, justificar outras coisas, né? E eu comecei a conviver com isso. Então, às vezes eu acordava 3, 4 horas da madrugada, minha mãe quebrando o pau. Para os outros, era a vida mais linda do mundo. Mas casal perfeito. Mas quando trabalhadores, 3 filhos... Crescendo, construindo. Mas quando eu entrava do portão de casa para dentro, só Deus sabe as guerras que a gente passava. Tanto que eu cheguei numa idade que eu falei assim, eu não quero viver mais aqui, não aguento viver mais nessa casa. E era uma idade nova, né, Lucas? Tinha 13 anos de idade. 13 anos já não queria. Eu falei, né? Hoje eu entendo que, na verdade, era um pedido de socorro. Tipo assim, olha para mim, olha para meus irmãos, olha para nossa casa. De tão tóxico que era, né? E tava muito, porque minha mãe estava nesse período de muita bebida e meu pai traindo. E aí, isso me fez o quê? Durante muito tempo, olha só. A rejeitar as pessoas. Porque essa atitude do meu pai e da minha mãe de falar assim, beleza, você quer ir embora? Vai lá, fodão, toca a sua vida. Isso me trouxe um sentimento de rejeição.
Tipo, eles não foram atrás de mim, eles não que têm... você fez conscientemente, assim, mas no seu inconsciente, qual era a necessidade? Peraí, não vai não, vamos resolver. Isso. Aí eu comecei a me relacionar muito cedo, com mulheres, enfim, me relacionar muito cedo, e comecei a rejeitar amizades, tudo que era muito profundo, que gerava um relacionamento mais profundo, eu rejeitava. Então, começava a namorar, quando começava a ficar muito profundo, eu rejeitava, porque eu falava assim, eu vou ser rejeitado. Então, antes de eu ser rejeitado, eu sou o fodão, o homenzão, eu já rejeitava, né? E aí, antes de eu ser traído, eu vou trair. Então, eu traía minhas namoradas, eu rejeitava elas, e muitas eram pessoas boas, mulheres boas, só que, cara, eu não conseguia ter um relacionamento profundo, porque dentro da minha casa não existia um relacionamento profundo. Porque quando se tratava de um relacionamento profundo, o padrão que você tinha era de algo ruim. Então, tipo assim, eu não posso ir a mais, só na superfície. Isso. E isso acontece muito com a gente. E uma coisa que acontecia muito na minha casa, que para mim é um dos maiores erros dentro da casa, é o quê? O pai e a mãe não estão alinhados. E aí, quando eles não estão alinhados, eles querem ganhar o jogo usando os filhos. E aí o que eles fazem? Eles começam a comprar os filhos e a fechar os olhos para pequenos erros dos filhos, vamos dizer assim, entendeu? Então, não, eu sou um pai legal, vou deixar você sair para festinha. Uhum. Eu sou uma mãe legal, então vou deixar você ter um namoradinho aqui. Não, e o filho percebe essa moeda e ele começa a jogar, né? Quando um fala não, vai para o outro, quando o outro fala não, e aí os filhos têm mais poder do que os pais dentro de casa. É isso, porque ele começa a jogar, ele sabe onde é que ele vai ganhar ali, aquele determinado jogo, ele sabe para onde que ele vai ganhar. O outro jogo ele já vai para o outro que ele sabe que vai ganhar. E os pais estão lá quebrando o pau um com o outro pelas decisões pelas liberações que eles deram para os filhos, entendeu? Isso. E os filhos manipulam, só que os filhos, gente, precisam dos pais. Então, quando eles fazem isso, a paternidade deles vão sendo detonadas. Aí, quando cresce, não sabe se relacionar. Não sabe ter uma família boa, né? Mas e aí? Você estava falando que tinha sim, mas hoje você é uma referência de família. Como é que foi? Então, e aí eu devo isso a Deus, né? A Jesus, claro, à igreja, porque eu comecei a buscar, quando eu aceitei Jesus, tive um encontro com Jesus, eu comecei a buscar outras referências. Né? Primeira coisa que eu fiz foi perdoar o meu pai e a minha mãe. Então, o perdão foi libertador na minha vida, porque eu perdoei eles dessa rejeição, desse sentimento de rejeição que eu tinha. Então, eu parei de rejeitar eles, parei de rejeitar as outras pessoas, e em vez de rejeitar, eu comecei a selecionar. Legal. Que é diferente, entendeu? Para não ter problema futuro. Eu comecei a selecionar. Selecionar o quê? Cara, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, calma aí. Quais são as amizades? Quem são os pais que hoje, dentro da minha visão, são pais que dão certo? São famílias que deram certo, famílias que prosperaram, famílias que conseguiram ter filhos fortes, né? Vamos dizer assim. Então, deixa eu aprender com esses pais, deixa eu procurar nesses pais. E detalhe, né? Quando eu aceitei Jesus, eu ia ser pai e não sabia. Não, isso é muito fantástico, né? Eu até estava anotando aqui e eu acho que a paternidade ela é a concretização do amor. O amor é decisão. E mesmo você tão novo, com a família não estruturada assim da melhor maneira, você decidiu ser pai aos 16 anos, que a maioria das pessoas, com toda a consciência, tipo assim, com todas as justificativas, não, é muito novo, é irresponsável, poderia... E você não, você fez o mesmo pai que você é hoje, para os meninos, agora você mais velho, dentro de um casamento, você era o mesmo pai para o Cauã, né, que é seu filho mais velho. Isso. Que eu acho que é a decisão. Que inclusive está aqui, né? Ajudando a gente aqui. Meu parceiro de empresa e meu sócio. Mas o que aconteceu? Com 16 para 17 anos, né? Eu me converti. Eu ia ser pai e não sabia. Perdoei os meus pais. Comecei a buscar umas referências de pai, de paternidade, de Jesus, aquela vida nova, né? 3 meses depois, 2, 3 meses depois, eu descobri que eu ia ser pai.
E aí eu falei assim, agora eu preciso pegar o que foi muito bom dos meus pais, que meus pais tiveram muitas coisas boas, pegar o que foi muito bom deles e melhorar isso, ver o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar, e pegar o que foi ruim mesmo e tirar. Então, calma aí. O que foi ruim dentro do que eu acho assim? Com a minha mãe, pô, eu não sentia carinho de mãe, receber carinho. Eu sabia que ela me amava, eu sabia que ela... Você sabia a provisão, preocupação, mas o toque, não tinha. Não tinha. Pelas dificuldades, pela vida dela sofrida e tal. Pela história dela. Eu deitava no colo dela e falava assim, sai daqui porque eu tô suando, entendeu? Uhum. Cara, eu tenho essa frase na minha mente. Já ajustamos e tal, mas eu falei assim, não. E aí trazia um sentimento de rejeição também. Sim. Então, assim, e aí eu comecei, como eu falei para você, em vez de rejeitar, eu comecei a selecionar as minhas amizades, as minhas referências. E aí eu comecei a buscar dentro das referências que eu queria ser, do homem que eu queria ser. Então, assim, eu sempre fui honesto, eu sempre fui trabalhador, né? Eu vim de uma família muito assim, muito honesta, muito trabalhadora, muito de serviço. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu era um cara que traía, um cara que mentia para as mulheres, era um cara que bebia, que usava droga. E eu falei assim, cara, quem vai ser meu filho daqui 20 anos, daqui 18 anos? Eu acho que a paternidade até te ajudou, né, Lucas? Tipo assim, a mudar suas escolhas. Embora você tenha tido um encontro muito forte, eu acredito que quando a pessoa tem uma paternidade responsável e ela vê assim, cara, eu não posso mais fazer o que eu fazia porque agora eu tenho quem vai se espelhar em mim, né? Quando você entende que os seus filhos eles são bênçãos para a sua vida, para a sua casa, por exemplo, cada filho meu trouxe um marco na minha vida. Uhum. Foi literalmente um marco. Né? O Cauã ele veio com o marco da minha conversão, da minha vida com Jesus. Né? A Mariana é o marco do meu casamento, da minha família, da criação da família mesmo. Né? E do nosso primeiro imóvel próprio. Olha só, para mim isso é um marco. Aí o Davi já é um outro marco. A Beatriz é um outro marco e o fechamento ali, porque é a caçula. Né? Mas quando você entende que filho é provisão, que filho é bênção, cara, você fala assim, eu preciso ser um pai responsável. E ser um pai responsável, muitas vezes, é tomar as decisões que não são fáceis. Entendeu? Que é a decisão de você deixar o confortável, né, de lado e estar ali ao lado deles. Né? Você chegar cansado e você ter feito um compromisso. Hoje, quando eu chegar do trabalho, eu vou sair com vocês. Cara, e você teve um trabalho extremamente estressante, chato, você não queria ver ninguém, você só queria sentar no sofá, tomar um café, ou então tomar um tereré, que é o que eu gosto, tomar um tereré, mas ele chega e fala, papai, e aí, a gente vai sair? Você fala assim, cara, vamos sair, porque eu sou um homem de palavra, e eu preciso ensinar para os meus filhos que a palavra tem que ser honrada. Então, papai está muito cansado, papai está estressado, mas vamos sair e vamos dar o nosso melhor, e vamos nos divertir, vamos ficar massa. E aí o que acontece? Às vezes o cara chega cansado, estressado com um problema lá de fora e joga nos filhos. Que às vezes aguentou o dia inteiro, não explodiu com ninguém dentro de casa, na rua, mas quando chega em casa, não sei o quê. E isso vai gerando uma paternidade ruim e que a gente precisa ressignificar. Então, por exemplo, você, a partir do momento que você entendeu, essa questão que você falou do perdão é fundamental. Eu trabalho isso com as mulheres que têm dificuldade de se relacionar. Geralmente, elas têm uma dificuldade com os pais. Aí, quando a pessoa perdoa e ela ressignifica, porque é o seguinte, não tem como mudar o passado. Você tem que pegar a paternidade dos seus pais, verificar o que ela te afetou, porque também você não pode fingir, não, tá bom, eu perdoei e pronto. Não. Por exemplo, você identificou, tal situação me gerou nisso, tal situação me gerou aquilo. Então, eu vou mudar, eu vou trabalhar isso em mim. Acredito, né? Fez terapia, liderança, tem uma mentorização, trabalhou o que tinha que ser trabalhado e teve referências para daqui em diante fazer diferente. Porque, assim, é aquela coisa, você e nós, né? Eu também, eu, Edmilson, você, Abigail, não viemos de uma família maravilhosa, mas a partir do momento que a gente aprendeu e desenvolveu e cresceu e buscou novas referências, a gente está construindo uma família muito melhor da qual que a gente veio. E esse é o papel do filho, honrar pai e mãe, ir além, e não ficar preso, e não repetir história. Você não precisa repetir história. Perfeito. É literalmente você vencer as suas guerras.
quando você entende as suas guerras que você tem, pô, a minha guerra foi a rejeição, porque geralmente aquilo que te afetou se torna a arma que você usa contra as pessoas. Né? Então, se eu fui rejeitado e aquela rejeição me afetou muito, eu comecei a usar isso como arma ou como escudo para não ser rejeitado e você começa a rejeitar as pessoas. Então, assim, minha mãe tinha um outro negócio que ela falava assim, ó, que às vezes as pessoas justificam, né? Fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo na lata mesmo, e quem não gostar não gostou, que não sei o quê, papapá. Isso, ela usava esse argumento de ser sincera, de ser verdadeira, para machucar as pessoas. Uhum. Então, a gente precisa entender isso. Então, hoje é algo que eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, porque eu também sou um cara, tipo assim, eu falo. Você cresceu nesse padrão. Eu não tenho problema nenhum em falar, porque eu acabei crescendo nesse padrão. Então, hoje eu preciso... Não, calma aí, deixa eu pensar o que eu vou falar. Se eu tiver com muita raiva, às vezes eu tô com raiva ali da Abigail ou de um dos meus filhos, eu fico calado naquele momento, sabe? Eu penso, eu vou para um ambiente, depois eu volto, sento e falo assim, você entendeu o que você fez? Você entendeu que o que você fez gera isso? Sabe? Então, assim, Lucas, é muita maturidade. Cara, mas isso foi construído. E não quer dizer que eu não erre, não quer dizer que em algum momento eu não solte uma palavra ali um pouco mais pesada, um pouco mais forte. Mas quer dizer que se eu me excedi, eu peço perdão. Me perdoa. Papai errou, seu marido errou, entendeu? Eu vou melhorar, sabe? Quando você entende isso e você é transparente, eu acho que a transparência dentro da sua casa ela é fundamental. Você assim, Fernando, eu não sou perfeito, mas eu tô melhorando, eu quero melhorar, eu quero ser melhor, eu quero avançar, nós vamos construir isso aqui juntos. Me ajuda, né? Eu falo isso muito para a Abigail, eu falo assim, amor, me ajuda, eu não tenho problema em mudar, em ajustar o que precisa ser ajustado. Eu preciso entender até onde isso vai. E aí, voltando, eu acho que... Isso é ser intencional, né? Você falou que a paternidade tem que ser intencional. Tem que ser intencional. E a intencionalidade é em tudo. Porque senão... É igual o que estava... Esses dias a gente estava vendo uma palestra, né? O Bispo Marcos estava pregando, e ele falou que a naturalidade é o caos. Se a gente não é intencional, se a gente não cuida da nossa paternidade, se a gente não cuida da nossa família, se a gente não entende o que a gente viveu e a gente não age intencionalmente nos nossos relacionamentos, vai virar o caos a nossa vida. Não vai nessa de deixa a vida me levar, não, que vai te levar para o caos. O natural é o caos. O natural é o caos. Você tem... Por exemplo, eu estava falando com o pessoal, né, que a gente fez o curso de casais, que lá em casa tem um jardim. Só que ficou lá. Edmilson não capinou. Ninguém capinou. Virou um mato. Virou o caos. Agora você vai nesses lugares bonitos, lá em Campos do Jordão, que tem aqueles jardins lindos. É muita intencionalidade. O cara bota a pedrinha ali, capina ali, tira não sei o quê. Então, as pessoas veem, família Ponte, que família linda. Eu quero ter uma família assim. Eu quero me casar e ter um relacionamento assim. Mas e aí? Quanto que você está disposto a investir? Quanto você está disposto a entender que a sua paternidade vai definir a história dos seus filhos? E que a paternidade que você teve define a sua história. Então, você precisa trabalhar isso. É muito forte. E não tem jeito, né? Eu acho que para a gente que é pai, o nosso sucesso está ligado no sucesso dos nossos filhos. Sim. Não tem jeito. Você pode ser o cara mais bem-sucedido. Se você não vê o seu filho sendo bem-sucedido, e não só nas finanças, mas nos relacionamentos, né? Enfim, em todas as áreas, você não vai se sentir legal. Então, a gente precisa pensar assim, como que eu posso, hoje o meu pensamento, como que eu posso criar filhos fortes, saudáveis, sabe, para esse mundo? Que é bombardeado, né? Como que eu posso criar as minhas filhas num padrão onde elas vão entender que o homem perfeito não existe, perfeito, isso para mim é tranquilo, um homem perfeito não existe, mas que ela possa te colocar limites de respeito, de carinho, de qualidade, né? Tipo assim, eu não vou querer qualquer um. É isso, falar assim, não, cara, esse padrão aqui, eu não estou procurando um homem perfeito, mas eu estou procurando um padrão. Mas eu não aceito esse tratamento. Que é o que nós temos muito hoje, né? A mulher não tem esse entendimento, ela aceita qualquer coisa. Aí ela passa por uma frustração. E esse negócio do homem perfeito vem muito disso, Lucas. Porque que acontece? As pessoas não tiveram um padrão. Então, qual o padrão que elas vão buscar? De filme. O filme, de não sei o quê, de não sei o quê. Aí elas têm ou elas procuram um cara perfeito, que não existe, minha filha.
ou elas aceitam o detonado, porque não tem um limite, porque não aprendeu com o pai. Porque o pai vai gerar a identidade, o padrão do relacionamento. Perfeito. Então, e aí o que eu faço hoje, né? Com todos os meus filhos, né? A gente precisa entender que a gente precisa ter uma régua, mas a gente não pode usar as mesmas medidas dessa régua para todos os filhos. Tá entendendo? Cada um é de um jeito. Porque cada um é de um jeito. Então, a gente tem... É engraçado aqui em casa. Ó. Aqui em casa é assim, os homens são mais organizados e as mulheres são mais bagunceiras. Se você entrar no quarto do Davi agora, eu te levo lá agora. Se a gente está aqui em casa, estamos numa sala do lado, eu te levo lá agora. O quarto do Davi vai estar com a cama arrumada, não vai ter nenhuma roupa no chão, não vai ter... tipo assim, vai estar organizado. Não vai estar limpo 100%, porque ele não tem idade para isso. É criança. Mas o quarto dele vai estar... A cama dele vai estar arrumado, não vai ter roupa em cima da cama, não vai ter calçado espalhado no quarto, legal. Não vai ter nada. Se você entrar no quarto das meninas, é um caos. É um caos. Assim, cara, você fala assim, meu Deus, o que eles fizeram aqui? É roupa limpa no chão, é roupa suja no guarda-roupa, é sapato em cima da pia do banheiro. Tipo assim, é um caos. Aí você precisa fazer o quê? Mulheres, meninas, vão lá arrumar o quarto de vocês. Uhum. Vão lá, vocês têm que arrumar esse quarto, né? E Davi não precisa falar. Então, cada uma, né? E cada um tem a sua particularidade, tem o seu jeito. Então, a gente tem uma régua, mas eu não posso usar nessa régua a mesma medida. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter sabedoria para não fazer com que um filho se sinta excluído, ou menos, ou mais amado. Então, a gente tem algumas coisas que a gente usa aqui. Por exemplo, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. A gente tem o tempo da família. Legal. Que é o tempo da família, onde a gente gera o nosso tempo, onde a gente é o dia da família que a gente fala, que não é um dia, mas são algumas horas, momentos, mas a gente intitula como dia da família, aonde a gente senta, assiste um filme, faz o que eles querem fazer, ou vai no parquinho. A gente tem toda semana esse dia da família e a gente tem um tempo individual de cada um. Então, interessante, porque às vezes o pai quer, tipo assim, vamos fazer em atacado, né? Vamos resolver todo mundo aqui. Pronto. Não, então, por exemplo, eu tenho o meu colo, eles amam o meu colo, eles amam o colo de pai, toda criança ela ama o colo de pai. E eu tenho um tempo que todo mundo fica no meu colo, os três, né? Cada um eles vão se ajeitando, fica os três no colo, mas eu tenho um tempo do colo exclusivo. Nossa, isso é muito forte. Onde a Bia vai sentar aqui e eu vou conversar com ela e a gente vai ficar abraçadinho, e a gente vai ficar grudadinho como ela fala, e a gente vai curtir o nosso tempo, seja assistindo um filme, seja tomando um tereré. É o tempo dela. Aí o Davi vem, às vezes, ou a Mariana vem e fala, não, agora é a vez da Beatriz. Aí dá ali seus 10, 15 minutos, seu Bia. Aí quando eu vejo que o outro quer o colo também, Davi, agora é sua vez. O Davi vem, ou senta no meu colo, ou senta do meu lado. Né? A gente fala colo, mas às vezes não é nem um colo, é a presença ficar perto, do lado. Toque, né? O Davi hoje já não é tanto colo, mas ele gosta de sentar do lado. A gente senta do lado, eu abraço ele, e aí a gente vai conversando, né? E eu vou fazendo carinho neles. E aí depois, em outro momento, eu chamo a Mariana. Então, assim, eles sabem que eles têm um tempo de irmãos, de família, mas eles também têm um tempo individual. Né? Em alguns momentos eu saio só com as meninas, ou só com a menina, vamos dizer assim, só com a Mariana. Vou no shopping, Mariana, vamos no shopping. A gente vai no shopping, dá uma volta no shopping, toma um milkshake. Ela já se sentiu amada. Sentou ali, a gente sentou no banquinho, tomou um milkshake que ela gosta, eu tomo uma água, eu tomo um milkshake também com ela, e ela já se sente assim, extremamente amada, extremamente querida, extremamente valorizada. Perfeita a palavra essa, valorizada. A gente precisa aprender a valorizar os nossos filhos, né? Fazendo não o que é confortável para a gente, porque o natural nosso, como a gente falou, principalmente do homem, é trabalhar, chegar e descansar. E aí aquelas frases, né? Eu já ponho comida dentro de casa, eu já faço tudo para você. E aí essa ausência na infância gera muitas mulheres carentes na vida adulta, ou na adolescência, né? Que aí, quando chega a adolescência, algumas têm até gravidez precoce e tal. Por quê? Porque o colo que ela não teve do pai, ela vai ter do namorado. Só que o namorado não vai dar um colo puro, né? Namorado que é outro tipo de colo. Quer colo, tanto né? que hoje em dia as músicas senta, não sei o quê, não sei o quê. E aí elas crescem achando que isso é natural e vão se desvalorizando desde o início. E se desvalorizando. E aí, às vezes, as pessoas não entendem. Nossa, mas eu sou cristão, eu cuidei tanto da minha filha, eu fiz tudo, e agora ela está namorando aquele sem noção. Mas, às vezes, você
não fez esses dados que o Lucas está colocando. Às vezes você trabalhou em atacado, às vezes você não dispôs tempo. É investimento, né? Perfeito. E aí, né, outra coisa, né, que eu vejo muito para as mulheres, e principalmente nossos filhos em geral precisam, mas é muito importante para a mulher, né, que a gente está tratando aqui, palavras de afirmação. Você precisa validar a sua filha. Sabe, uma coisa que eu não tinha essa facilidade. Eu não era não era natural. Não é natural de mim. Então, quando eu casei, eu passei muito tempo tendo conflitos porque eu não validava a minha esposa. Essa é a verdade. Não chamava ela de linda, de bonita. Não falava que eu amava, sabe? Porque eu achava que as minhas ações estavam falando. O meu trabalhar demais, o meu abrir mão de comprar uma roupa para mim, para comprar para ela, estava tipo assim, as minhas ações estão aqui, pô. Você não tá vendo as minhas ações? Deixei de comprar um tênis para mim para você comprar um tênis para você. Mas não, ela precisava ouvir o eu te amo. Ela precisava se sentir ouvida. Então, hoje, eu precisei treinar os meus ouvidos para isso, porque eu tenho 3 mulheres em casa. Agora. Então, assim, e as mulheres, elas não querem contar o final da história, geralmente elas querem contar toda a história. Né? Então, assim... E o homem quer? Fala logo, fala logo. Cara, quem morreu? Eu só quero saber. Não, mas é porque encontrei fulano. É desse jeito. Então, a gente precisa treinar os nossos ouvidos como homens, né? Principalmente para as mulheres, até para os filhos homens, mas você precisa treinar os seus ouvidos para você ouvir. Saber, cara, eu preciso ouvir a história. É importante para ela, para minha filha, para minha esposa, que eles contem a história. Não é importante resolver o problema. É porque a pessoa se sente o quê? Compreendida. Às vezes a pessoa precisa se sentir a escuta, né? A escuta ali ativa, sem ser aquela, tá bom, e aí? Ela faz a pessoa se sentir importante. E só escutando ativamente é que você vai conseguir falar palavras de afirmação. É porque senão se torna falso. Se torna assim, eu amo você. E aquela deixa assim, o importante é a ação, não é o que fala. Calma. É um equilíbrio, gente. Tudo que é um equilíbrio, de formas de amor e de necessidade. Tem um livro muito legal, né, Lucas? 5 necessidades básicas de uma criança. E esse livro fala de tudo isso que a gente está falando. Validação, qualidade de tempo, toque. Tudo isso é importante. E quando a gente não tem, e a gente ficou adulto, o que eu falo para as mulheres e aí, vou ficar com raiva da minha família? Eu não namoro por causa do meu pai? A culpa é do meu pai, eu nunca vou namorar? Não. O que você tem que pensar? Hoje eu sou adulta, hoje eu mesma posso entender essa dificuldade e eu mesma, em Deus, que é o nosso Pai, que é o restaurador de paternidade, você deixa Deus ser seu pai, você se supre e para de cobrar dos homens, porque aí você vai saber fazer um relacionamento sem tanta carência e vai saber querer se relacionar e não se boicotar. Perfeito. E é legal você falar que quando você só tem como ter uma validação real quando você escuta. Entendeu? Porque senão fica algo falso. Automático. Então é importante você ouvir. Então hoje eu entendo isso, que é importante ouvir a minha esposa, é importante ouvir as minhas filhas, os meus filhos, porque quando eles falam, eu entendo o sentimento que está dentro deles e dentro desses sentimentos eu falo, não, você consegue vencer. Ou então eu não vou falar que ele é um vencedor, mas eu vou falar assim, seu pai está aqui do seu lado. Você tem um pai do seu lado, você não está sozinho, você não está sozinha. Para eles entenderem que, cara, se acontecer alguma coisa, eles têm um pai do lado deles. Então, porque o sentimento, quando você fala, você escuta o sentimento. O sentimento, ele denuncia uma necessidade. Aí, quando você escuta verdadeiramente um pai, uma mãe, um marido, quem quer que seja, escuta ativamente, vai começar a identificar a necessidade do outro. E aí, às vezes, você está lá brigando porque a pessoa sente uma necessidade. Aí você vai ver qual a necessidade do seu filho ali. Porque, às vezes, na sua cabeça, você está suprindo. Até igual você falou, são 4. Cada um tem uma régua. Então, por exemplo, com tal necessidade era de boa, suprida com um oi aí e tal. A outra não. A outra precisa sair. Então, você tem que ouvir. É muito importante. Eu acredito assim. É uma coisa que eu lembrei aqui agora. Há coisas na régua que ela tem que ser a mesma medida. São, por exemplo, aqui em casa, a gente tem princípios, né? Princípios. Perfeito. Princípio da verdade. Aqui em casa, cara, o princípio só tem uma coisa, né? Só tem uma coisa que
a criança ela vai levar uma correção mais dura mesmo. Que levar uma sandalhada, levar uma chinelada, uma cintada, se for, né? Dependendo do tamanho, se for da idade do Cauã, assim, um pouco maior, né? Se ela mentir. Essa régua, cara, ela é uma só. Isso. Se você mentir, você vai levar uma correção mais dura. Não importa o que você fez, me fale a verdade. Nós vamos achar uma saída, sabe? Nós vamos encontrar um jeito de resolver esse problema e não quer dizer que você não vai ser corrigido, você vai ser corrigido. Que não vai ter consequência. Só que você não vai apanhar. Só que a mentira vai ser pior. É isso aí. Se você mentir, eu vou descobrir. Eu sou pai, eu tenho 30 anos a mais que você, então assim, não adianta. E sempre vem, né? Não tem jeito. Não tem. Nós vamos descobrir. Então não minta. Então, assim, quando você tem princípios, você tem que usar uma régua só, uma medida só. Princípios eles não se relativam. Não pode relativar. A minha filha, a mulher, mentiu, então eu vou passar um panos quentes aqui porque ela é mulher, e o homem mentiu, e eu vou descer, desculpa a expressão, né? O cacete, o sarrafo no homem e na mulher, não. A gente não pode ser assim. Eu acredito muito nisso, dentro de como um pai, como paternidade. Princípios são princípios. Então, o princípio da verdade aqui em casa é algo que a gente, cara, preza muito. Porque se eu tenho filhos verdadeiros e eu sou verdadeiro com eles, no momento que eu não estou bem, filho, hoje eu não estou bem. Papai está muito cansado. Ou então papai está muito estressado. Ou então, pai, compra um presente para mim. Não posso comprar. Porque você não tem dinheiro? Não, é porque eu não quero comprar. Tem outra prioridade. Entendeu? É assim, não preciso mentir. Depois eu compro. Ou então, depois eu compro. Não. Pai, quando que eu vou ter celular? Quando você tiver 15 anos de idade. Mas porque minha amiga tem antes. É a sua amiga. Mas eu não vou poder ter antes? Eu falei, hoje não. Não vai ter. Não tem isso, entendeu? Chega com vai ter celular com 10 anos. Aí chegar com 10 anos, eu vou agora com 11, agora com 12. Não, cara, seja verdadeiro no que você quer. O seu filho ele vai te honrar mais ainda, ele vai te entender mais ainda. Isso desde pequeno, desde a Isso gera segurança, que é um papel fundamental do pai. Por exemplo, tem muitas mulheres que elas têm medo de se relacionar porque tiveram pais que não falaram a verdade, que enganavam suas esposas, que às vezes nem traía em questão de relacionamento, mas traía financeiramente, tinha um caos na vida financeira e não contava. Então, a pessoa está sempre insegura. Então, a mulher, ela precisa de segurança. Todos, né? Todos os filhos precisam de segurança. Mas quando chega na vida adulta, a mulher ela precisa de segurança. Então, às vezes ela tem dificuldade de se relacionar porque não teve isso. Cara, você falou isso demais. Eu conheço uma pessoa, uma mulher que a gente mentoriza. Cara, ela é bonita, formada, cara, bem financeiramente, despontando, crescendo em tudo. Mas ela não consegue se relacionar. Por quê? Olha só. O pai dela faliu umas empresas. O pai dela era extremamente bem financeiramente. Cara, era rico, vamos dizer assim, rico, bem estável, com várias empresas e tal. Da noite pro dia, ele faliu. Ele não faliu da noite pro dia. Não, para ela, né? Para eles. Ele contou para a família da noite pro dia, gerou insegurança. Porque se todo mundo tivesse passado o processo junto, né? Tipo assim, uma noite ela estava na melhor casa. E uma outra noite teve que sair, deixar tudo. Isso marca. Isso marca, isso traz insegurança. Como é que ela vai confiar em outro homem? Que, ainda mais assim, ela fala, já estou independente, eu já tenho meu salário, eu já tenho minhas coisas. Aí eu vou entregar minha vida para um homem aqui. Que pode detonar tudo. Porque quando fale, vem dívidas, né? Então, assim, isso marca demais. E é muito interessante que quando a gente conversa com as mulheres que são assim, você fica assim, sabe aquelas mulheres que as pessoas falam, nossa, por que fulano não namora? Por que Beltrana não namora? É tão bonita. E aí você vê essa questão que às vezes vem da paternidade. Fica um marco tão forte que a pessoa não acredita, mas ela não consegue confiar, ela se bloqueia, entendeu? Ou ela vai também atrair homens que são assim, e aí lá no meio do relacionamento, do namoro, ela vê indícios, e aí ela, viu? Não dá, não vou detonar minha vida. E aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer isso porque eu não posso depender de ninguém. Isso é muito forte. Isso daí eu também vivi isso, porque minha mãe sempre falou, porque como meu pai ganhava bem, meu pai provia, meu pai dava tudo, só que como ele era autônomo, quando ele morreu, acabou. Então, assim, a morte, ela traz a ausência física,
mas muito a dificuldade financeira. Muito. Então, tipo assim, ficou uma pensão e tal, mas nem se comparava ao que ele produzia. E aí eu cresci com aquele pensamento. Você tem que ter um emprego estável, você tem que ter seu apartamento, você tem que ter seu carro. Só depois que você tiver isso, passado num concurso, isso, você pode se relacionar. Então, às vezes, e aí, quando eu me relacionei mais velha, por que você não namora? Estava condicionada a regras que eu coloquei por causa de um problema com a minha paternidade. E você ficou tanto tempo sem se relacionar que você teve que aprender a se relacionar. Tive que aprender a me relacionar. Não sabia. Era aquilo. Eu sou, primeiro, a dor de você não da ausência do pai, às vezes a gente pensa muito só na infância, né? Mas ela dói o tempo inteiro. É uma dor recorrente. Eu lembro que eu ficava assim. Eu tive a dor da infância. Eu lembro que quando tinha o dia dos pais, aí perguntava, o que seu pai faz? Era o pior dia da minha infância. Eu tinha várias dores da infância, mas eu lembro eu já adulta, já, sei lá, com uns 18 anos, 19 anos, aí meu carro, o pneu furava. Lá em casa, além de não ter pai, não tinha irmão. Então, tipo assim, eu ficava com o carro no prego. Eu, poxa, se eu tivesse um pai para fazer isso. Eu quero fazer tal coisa, tal curso. Poxa, se meu pai estivesse vivo, ele me dava isso. Então, a ausência paterna, ela vai doendo o tempo inteiro. Só que aí que tá. Você pode viver essa dor ou você pode entender que existe um pai maior, que é Jesus. E foi isso que aconteceu comigo. Assim como o Lucas teve esse encontro com Deus, quando eu tive esse encontro com Deus, essa dor da paternidade, ela foi amenizada, porque eu entendi que Deus era o meu pai. E aí, é claro que na prática, algumas coisas eu tive que ir interiorizando e aprendendo a me relacionar, aprendendo a ser mulher, aprendendo a ser ajudada, aprendendo a ser querida, amada, validada, porque esse é o problema. A ausência de pai ou te faz carente demais ou te faz forte demais. Aí você fica inatingível para qualquer cara que queira se relacionar. É isso mesmo. E uma coisa que eu pensei aqui também, a gente precisa entender, assim, que eu vejo que muitos pais falham, né? É que ele tem um padrão muito bom lá fora, então ele trata muito bem as pessoas de fora, ele honra todas as palavras que ele dá lá fora, os compromissos, ele, quando está lá fora, é gentil, é educado, é alegre com todo mundo, mas quando ele entra dentro de casa, ele diminui esse padrão. E é algo que eu me corrijo. Ou inverte, né? Ou aproveita para descarregar tudo, né? Tudo. Eu tenho aqui os filhos, eu tenho aqui a esposa, então eu vou aproveitar para... Meu irmão, tudo que eu não posso falar lá, eu vou detonar aqui. Então, hoje, uma coisa que eu penso, assim, e uma coisa que eu puxo para minha responsabilidade eu sou um cara que gosto muito de servir as pessoas, né? É a minha forma de demonstrar amor. E... o mesmo tanto que eu sirvo as pessoas, que eu sirvo a minha igreja, que eu estou disponível para as outras pessoas, eu preciso trazer para minha casa. Sim. Então, assim, cara, isso é nas meninas coisas, é buscar uma água, escutar, levar para sair, mesmo quando você não quer. Tipo assim, cara, eu estou servindo a minha família também. Isso. Sabe? Eu tô servindo, né, a Deus, servindo a minha família. Isso é ser coerente. A coerência da paternidade gera segurança na criança, né? Então, por exemplo, você é coerente. Você já viu aquela história da criança que chegava para o pai, que era pastor, né? E falava, pai, vamos morar na igreja, por favor, eu quero dormir na igreja, eu quero morar na igreja. Aí o pai, mas como assim? Por que você quer morar na igreja? Você ama tanto a igreja assim, né? Por que você ama tanto a igreja assim? Porque aqui na igreja o senhor é tão bonzinho. Então, assim, a criança via assim, na igreja era bonzinho, em casa virava o cão. Então, assim, então a gente tem que ser coerência. A coerência na paternidade é fundamental. Porque aí você cria, né, esses filhos seguros, né? Cria mulheres seguras, mulheres que sabem assim, cara, eu vou ter um homem fora e dentro, eu vou saber me posicionar fora e dentro, eu tenho segurança de quem eu sou, eu não vou ter medo de ir para casa. Como é que eu vou me relacionar com um cara, para casar com um cara onde eu não me sinto segura, onde eu não me sinto bem, onde eu tenho medo enfim, das reações, do que vai acontecer. E aí a pessoa começa a se sabotar. Ou quando
vai noivar, vai casar, ela dá um jeito de terminar, dá um jeito de abrir mão. De criar confusão, de trazer briga, porque ela tem aquela insegurança. Você tem que tratar a sua insegurança. E outra coisa, você vai criando um padrão, você vai vendo o que você quer, né? Tipo assim, eu quero um homem que seja coerente. Então, assim, se você não teve, eu não tive um pai coerente, é só você entender que você pode ter. É só você buscar. E aí, Lucas, você que é o homem aqui da parada hoje, o que fala de paternidade, quais sinais de um cara que a mulher, por exemplo, a mulher começou a se relacionar. Quais sinais que você daria, assim, que esse cara vai ser um bom pai? Porque a mulher geralmente quer um cara que seja um bom pai também, né? Então, quais sinais que a mulher, eu acho que ela precisa ver, né? Ela precisa identificar. Primeira coisa é como que ele trata as autoridades, como que ele trata os pais dele, como que ele fala dos pais dele, né? Como que ele é dentro de casa. Não tem jeito. Cada etapa de um relacionamento, você vai conhecendo mais a pessoa. Eu acredito que o maior erro de um homem e de uma mulher quando vai se relacionar, Fernanda, é ficar muito perto. Eu também acho. Como assim muito perto? Por exemplo, aqui nós estamos numa sala. A gente tem uma visão dessa sala. Uhum. Se eu for para o seu lugar, eu vou ter uma outra visão. Se eu sentar do seu lado, nós vamos ter uma outra visão. Uhum. Por exemplo, eu tenho essa visão, mas eu não estou vendo o que está atrás de mim. Uhum. Entendeu? Certo. Se eu for mais para trás, a minha visão da sala vai ampliar. Então, quanto mais longe, não é emocionalmente falando, mas é ser intencional, entendeu? Quanto mais longe você estiver, mais você vai ver quem é aquela pessoa. Não, isso é emocionalmente também, Lucas. Tipo assim, exatamente, é perfeito o que você falou. Eu falo para as meninas, antes de se relacionar, conheça sem se envolver tanto. Porque se você já envolveu emocionalmente, aí você vê ele dando uma patada na mãe dele, aí você vai falar assim, mas a mãe dele é chata também. Você vai criar justificativas para aceitar aquele padrão. Agora, se você vê de longe, como você falou, perfeito, você tem uma visão ampla sem ter envolvimento. Aí você vai conseguir ver como essa pessoa é mesmo. Que aí você vai ver e fala assim, cara, ele sempre trata a mãe com patada. Ele sempre... Coisa simples. Chega um garçom, por qualquer coisa, ele já trata a pessoa mal, já é grosseiro. Fala assim, opa, esse cara tem o estupim. Tipo assim, não é ter o estupim curto, eu tenho o estupim curto. Mas eu sou um cara e eu ensino os meus filhos, né? Sendo até intencional com os meus filhos, a abaixar o vidro, dar um bom dia pro porteiro, a dar uma boa noite, a agradecer sempre que receber algo. Mesmo que seja, teoricamente, obrigação daquela pessoa, não custa nada. Mas é isso que você entende. Você agradecer, você ser um cara cortês, você ser um cara educado, você ser né? Então, assim, e isso não tem a ver com o seu temperamento, isso tem a ver com o que você está construindo. Criação. Eu sou uma pessoa fechada, mas o ser fechado não quer dizer que você não possa dar um bom dia. Você não precisa ser o que vai falar, e aí, mas vai falar, bom dia. Bom dia, tudo bem? Passar. Então, assim, nós precisamos... Eu acho que a primeira coisa que a mulher precisa fazer, né, é olhar de fora. Quanto mais de fora, quanto maior... Perfeito. Escuta aí, divas. Quanto maior a visão dela tiver, quanto mais amplitude, maior a visão dela, melhor é. Porque ela vai ver mais os defeitos, vamos dizer assim, as qualidades, vai poder ter vai poder enxergar melhor. Então, escolher melhor. Sem estar cega, então, né? Como que ela trata como que esse homem trata os pais? Ele respeita, ele escuta. O que ele fala dos pais? Entendeu? Como que ele fala desses pais? Ele dá tempo de qualidade para os pais. Né? Não, e assim, quando você pergunta assim, quem foi seu pai? Entendeu? Tipo assim, meu pai foi um cara trabalhador, meu pai foi um cara que teve os erros dele, mas a gente conseguiu construir algo diferente. Então, assim, qual é a história dele com os pais dele? Entendeu? Se está resolvido ou não. Se está resolvido ou não. Qual é o ponto que não está resolvido? Ali, numa simples conversa, você consegue entender. E aí você também consegue ver, às vezes, até os excessos também, né? Porque acontece muito de, por exemplo, a mulher tá conhecendo o cara e o cara trata a mãe super bem. Só que aí ele já trata até demais. Não é que trata a mãe muito super bem. Tipo assim, ele vive pela mãe, tá muito ligado à mãe, desligado do pai, ele tá ali no lugar da mãe, ali já é um perigo, já é um alerta. Que aí vai virar aquela sogra que quer se meter na vida. Tudo isso você vê
fantástico antes de escolher. Porque assim, por exemplo, se o cara tem uma mãe, o cara tem lá, sei lá, 30 anos, que a mãe liga para saber onde ele tá, que a mãe quer saber o horário que ele vai voltar para casa, Que a mãe paga as contas dele. que a mãe paga as contas dele, ou que ele tem que sair para fazer tudo dentro da casa para a mãe, entendeu? Que a prioridade é a mãe. Cara, tipo assim, você tem que pensar, falar, ó, quando eu casar, a minha sogra vai vir para dentro de casa. Pode não vir presencialmente, mas pode vir emocionalmente. Total. Né? Qual o valor, tipo assim, que a pessoa vai dar na palavra? Qual palavra vai ter mais peso? Então, assim, chegou um momento no meu casamento onde a minha esposa e o meu pai, né? E o meu pai teve um desentendimento. Teve um desentendimento e meu pai me colocou na parede. Meu pai chegou e falou assim, e aí, Lucas? Eu falei, pai, o senhor me desculpa, mas a Abigail é minha esposa. E eu vou estar do lado dela? Isso. Entendeu? Eu amo o senhor, te respeito, tenho uma aliança com você muito forte, mas a minha aliança principal é com a minha esposa. E eu tive que chegar nesse ponto. No primeiro momento foi muito ruim. Porque vocês eram muito ligados, né? Meu pai ficou extremamente magoado, extremamente sentido, ficou, né, com raiva da Abigail, porque eu estava tomando, né, o filho dela. Ficou chateado comigo, foi magoado comigo, mas no segundo momento ele entendeu e ele passou a me respeitar como pai de família, como um homem, como sacerdote da minha casa. Deixou de ser o filhinho e virou meu filho, tem a família dele. E respeitar a minha família, a minha esposa, a minha casa. Tipo assim, Abigail, em vez dele falar assim, vai ser assim, Abigail, o que você acha disso? Olha a diferença. Chega de outra forma. Né? Tal dia a gente pode fazer tal coisa, vamos fazer um almoço de família. Em vez dele falar assim, o almoço vai ser domingo. Lucas, tem que vir. A sua agenda cabe no domingo, Abigail, como se estivesse convidando uma outra pessoa, mesmo, entendeu? Como se estivesse convidando um amigo, como se tivesse um outro relacionamento. E isso foi eu tive que trazer esse limite para os meus pais, eu tive que trazer esse limite para amigos meus, porque teve momentos que teve conflitos da minha esposa com amigos meus, eu tive que falar assim, cara, entre você e a minha esposa é minha esposa. Não, isso é você escolher um homem que quer ser casado com você e quer ser casado. Porque ele não quer ser o filhinho do papai e da mamãe e ele também não quer ser o solteiro, porque tem homem que quer casar, mas age como solteiro, né? Tipo assim, então você tem que observar essa questão dos amigos também, né? Muito, muito, porque é o seu meio, é o seu ciclo. O ciclo que o cara tá, né? É um ciclo vamos supor, de farra, de bebida, de cachaça. Cara, os amigos são todos solteiros, só pega todo mundo. É isso. Aí você acha que ele vai casar e ele vai continuar sendo só fiel a você, não vai chegar uma hora que não vai dar certo, entendeu? Assim, essa é a realidade. É o ciclo, né? O ciclo de bebida, o ciclo disso, daquilo. O ambiente define, o ambiente. Então né? você precisa entender, cara, qual ambiente que esse cara tá e qual disposto ele tá a abrir mão desse ambiente pela família dele. Não sei. Quem ele escuta também, né, Lucas? Quem são as pessoas que estão perto dele, né? A gente fala Quem muito das 5 pessoas mais perto, né? Tem esse estudo, né? Quem são as 5 pessoas mais perto, que está mais perto de você? Mas não é nem isso, quem são as pessoas que estão mais perto de você, mas quem são as 5 pessoas que você mais escuta. Que tem como referência. Porque a sua esposa é uma pessoa que vai estar mais perto de você, mas se ele cagar para a sua palavra, tipo assim, exatamente. Não muda nada. Mas quem são as referências? Quem são as pessoas que ele olha e admira? Que ele fala assim, pô, eu quero criar isso, eu quero ter um casamento nesse padrão, eu quero ter uma empresa assim, eu quero crescer nessa área. Então, a mulher, eu acredito que ela precisa olhar muito isso. Como ele trata as pessoas e os de casa, né? Quão disposto ele está a abrir mão pela família dele, o quão disposto ele está a construir isso, né? Ou construir algo pela família. Realmente, por exemplo, eu abri mão da minha moto, era algo que eu amava, em prol de uma casa nova, e não só disso, em prol de eu ter uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, tirar um risco da minha vida. Não quer dizer que eu não vá comprar outra no futuro, mas assim, cara, não é o momento. Não era o momento, naquela hora. Tem uma filha de 9 anos, um filho de 7 e uma filha de 3. E aí, cada um, se eu for hoje, cada um vai sofrer de uma maneira diferente. Cada um vai ter uma presença. Eu falo isso pelos meus pais. Meus pais faleceram, não tenho mais meu pai nem minha mãe, e cada um teve uma presença de vô e de vó. Por exemplo, a Bia ela não vai lembrar da avó dela, da minha mãe mais. A Mariana nem conheceu o meu pai.
Né? A Bia não vai lembrar da avó que teve. A Mariana ainda lembra da avó. O Davi ainda lembra um pouquinho da avó, mas a Bia nem lembra mais. Então, assim, como que eles vão lembrar de mim e por quanto tempo eles vão lembrar? Não sei. Então, a gente precisa ser coerente com isso, né? Até na hora da mulher escolher, ela ser intencional. Poxa, qual padrão de relacionamento eu quero ter? Se o cara fala mal da mãe, se o cara fala mal do pai, se o cara... Tem gente que fala mal de todo mundo. Que ele nunca está errado. Cara, sai fora de um cara desse, porque você sempre vai estar errada para ele. Ele nunca vai assumir o erro dele. Então, assim... Imaturo, né? Ele nunca vai assumir. Pô, que eu falei demais. Pô, porque eu cheguei atrasado. Ele sempre põe a culpa em outra pessoa ou em alguém. Cara, esse para mim é um dos piores caras. Quem não assume a sua responsabilidade, quem não é homem para assumir assim, cara, eu errei. Mas eu quero melhorar. Me ensina a melhorar. Como que eu posso ser um melhor pai? Como que eu posso ser um melhor amigo se eu não assumir os meus erros? E é tão louco que tem muito homem hoje em dia que eles erram e joga a culpa na mulher. Sim. E é um padrão de abuso, gente. Meninas, isso é uma forma abusiva de relacionamento. Isso que o Lucas está falando é muito importante. Você observar isso. Quando você for se relacionar, você tem que pensar, cara, essa pessoa, ela assume os erros dela, porque senão ela vai sempre errar e aí você sai ainda como culpada da situação. E ele ainda consegue convencer a mulher que ela tá errada. A mulher ainda pede desculpa. É isso aí. Nos relacionamentos abusivos, assim. Tão profissional que ele... Exatamente. E aí, quando você tem um pai coerente, uma paternidade boa, então, por isso que você que é pai, exerça a paternidade da sua filha, do seu filho, para você blindar de futuros relacionamentos assim, a pessoa fala, peraí, eu sei quem eu sou, eu tenho identidade, você tá maluco? Você errou, o problema é seu, quer ir embora, tchau. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa para os meus filhos. Isso é muito importante. Eu não tenho problema nenhum nem 100%, eu procuro honrar 100% dos compromissos que eu faço com eles. Mas se eu não conseguir honrar, eu não tenho problema nenhum em falar assim, o papai não conseguiu, me perdoa. Vamos fazer num outro momento? Vamos combinar para a semana que vem? Uma coisa flexível, tem não que é ensinar. Assim, porque o papai, você tem que entender que o papai trabalha muito. Eles não têm que entender que eu trabalho muito. Eu decidi ter 3 filhos. Eu decidi ter uma casa melhor. Eu decidi ter uma vida melhor. Eu poderia ter decidido não ter filhos. Eles não têm culpa disso. Muitas vezes o pai, ele começa a colocar na família a culpa dele não conseguir fazer as coisas ou dele não ser presente. Tá dando para entender, Fê? Isso é forte. Né? Ele começa a colocar, não, porque para você, eu tenho que dar as coisas para vocês. Eu não tô aqui porque eu tô trabalhando. Você tem que entender que eu não tô aqui porque eu tô dando o melhor para você. Mas qual é o melhor? Eu tenho amigos que falam assim, eu quero ter só um filho porque eu não quero ter esse custo. Perfeito, o cara entendeu. Mas eu decidi ter 3 filhos. Na verdade, eu decidi ter 4. E o melhor, às vezes a pessoa pensa assim, que o melhor é uma coisa financeira e às vezes a criança não tá nem aí. Prefere muito mais a tua presença. É isso. Dá um presente de 10 mil reais pro seu filho e um presente de 100 reais para ele. E fica com ele, com 100 reais. Não, pra Bia. Eu posso pegar um presente de 10 mil, uma boneca lá, sei lá. 10 mil é muito, né? Uma boneca de 500 reais e uma boneca de 100 reais. Cara, pra ela, não muda nada. Já ela vai enjoar das 2 bonecas. Exatamente. Já as 2 bonecas vão estar na grama jogada, vai estar rabiscada, vai estar maquiada, vai estar com o cabelo cortado. Pra ela, eles não têm dimensão do valor real. Eles têm dimensão do valor emocional. Que você precisa pensar qual o valor emocional eu estou gerando para os meus filhos. Quais marcas, quais marcas eu estou gerando com eles. Por exemplo, o Davi vai fazer aniversário agora. Agora não, né? Em dia 1º de junho. Ele faz dia 1º. A gente chega de viagem, a gente tem uma viagem programada e a gente chega dia 1º. Aí dia 2 no domingo, a gente vai fazer a festinha dele. E a gente já está assim, filho, o que você vai querer fazer? Ele, pai, eu vou querer fazer um churrasco com os meus amiguinhos, com os amigos, mas eu vou querer ter um dia da família. Viu? Tipo assim, eu quero ter um dia só nosso, onde a gente vai para um shopping, a gente vai no Lifebox, a gente vai em tal lugar. Então, assim, olha só, né, como isso já é um valor da família, porque nós fazemos isso. No meu aniversário, eu tive o dia da galera, que a gente foi para uma churrascaria e foi lá, né, dezenas de pessoas, a gente ficou junto, mas eu tive um dia só deles. A gente fez um churrasquinho aqui em casa,
que é o aniversário do pai aqui. Eles não foram para a escola, a gente ficou junto, eles fizeram um café da manhã para mim, né? Então, assim, é um valor que nós estamos construindo. Então, assim, qual o valor emocional? Mais importante do que o valor financeiro, qual o valor emocional que você está gerando para o seu filho? Porque esse valor emocional, ele nunca vai se perder. E o nível emocional, esse depósito emocional que a gente coloca nos nossos filhos, vai gerar um nível de conquistas na vida deles, porque eles vão saber se relacionar, eles vão saber ser seguros, eles vão saber conviver, tanto em relacionamentos amorosos como profissionais, como na igreja, como onde quer que seja. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso na paternidade como um investimento, né? Tipo assim, um investimento no mundo de hoje, né? Muitas pessoas têm medo de ter filhos, as pessoas, na minha cabeça, eu acho que o povo é muito cagão, né? Eu tenho vontade de ter um monte, eu não vou ter ainda, mas eu acho que as pessoas, a sociedade está ficando cada vez mais fraca, que aí fala assim, eu vou ter filho, mas vou ter muito trabalho, eu vou ter muito isso, eu vou ter muito aquilo, mas é porque as pessoas não têm esse fortalecimento emocional. E aí criam filhos fracos, são pessoas fracas, mas se você cria filhos fortes, a Bíblia fala que filhos são como flechas, né? São como bênçãos, coisas que você vai lançar. Então, invista na paternidade. E aí é importante você aprender com quem sabe aqui, ó. Então, assim, é engraçado que esse salmo é o Salmo 127, se eu não me engano. Eu acho que é 127, que fala assim, que filhos são como flechas na mão do arqueiro. Né? E feliz daquele homem que terá muitas flechas na sua aljava, porque ele não será derrotado num momento de guerra, né? Num dia de guerra. Então, quando você entende isso, o que é uma flecha? Para que você usa uma flecha? Para atingir um alvo, primeira coisa. Né? Segunda coisa, ela vai à frente de você e ela vai mais alto que você. Então, eu penso muito assim, que o meu filho, eu preciso projetar ele para um alvo, quer ser um vencedor, quer ser um grande homem de Deus, um grande, né, um líder nessa geração, e ele precisa, para isso, ele precisa ir mais alto e mais longe do que eu já fui. Então, eu preciso preparar ele para isso, para ele ir mais alto e ir mais longe, para ele alcançar um nível de resiliência maior que a minha, um nível de integridade, de verdade, de parceria, de companheirismo. Então, dentro do casamento, ele precisa ir mais alto e mais longe. E para isso eu preciso treinar ele, sabe? E eu acredito muito, Fernando, que as pessoas elas hoje não querem ter muitos filhos porque existem padrões. E a pessoa ela acha que para ter filhos, filho é muito caro. Cara, tudo é muito caro. Viajar é muito caro, comer é muito caro, gasolina é muito caro, tudo é muito caro. Depende do padrão que você quer estabelecer. Então, assim, as pessoas elas querem estabelecer um padrão que, cara, não é a realidade. Elas precisam entender que a vida é construída. Então, assim, eu não preciso ter para ser, eu preciso construir. E sendo para ter. Então, assim, os meus filhos, eles cresceram comigo nas minhas finanças. Se eu fosse esperar eu ter... Agora eu estou com 37 anos. Ter 37 anos para ter uma casa boa, para ter um salário bom. Para começar a ter filhos, cara... Eu não ia viver tudo que eu vivi com os meus filhos, entendeu? E eles não iam participar disso, desse crescimento comigo. Até da valorização, né? Até do entendimento. Então, assim, a gente cresceu junto, estamos crescendo junto. E as coisas mais importantes na criação de um filho não te custa nada. É verdade. Financeiramente falando. Sabe, que é a sua presença, que é o seu amor, que é a sua correção, que é o seu tempo de qualidade. Que é a sua verdade, sua coerência. Seu tempo de qualidade, você não precisa ir para a Disney para ter tempo de qualidade com o seu filho. Você precisa pode ir num parque. Às vezes tem pais que só ficam com os filhos quando vai para a Disney. E fica um ano inteiro ausente. É isso aí. Você não precisa ter um grande almoço, um grande churrasco. Cara, você precisa fazer um arroz, um feijão, um bife ali e sentar na mesa com seus filhos. Então, muitas vezes a gente quer ter para ser. Na verdade, você precisa ser primeiro. Primeiro seja um pai presente, primeiro seja um pai amoroso, primeiro seja um pai que não tenha medo de corrigir, primeiro seja um pai que realmente, como é que eu posso dizer, que realmente cuida da sua casa, que seu filho possa te ver como um protetor dentro da sua casa, que teu filho num momento de medo ele possa te procurar, no momento de alegria ele possa te procurar, no momento de frustração ele possa te procurar. Né? Ontem a Mariana estava com a roupa, a gente saiu do compromisso do culto e estava indo jantar, e aí a gente estava indo num lanchonete, num restaurante, aí ela falou, pai, essa blusa aqui, ela não combinou muito com essa roupa, né? Eu acho que eu não fiquei bonita. Aí eu falei assim, filha,
Combinou, você tá linda. Para com isso. Cara, que blusa bonita. Eu não tô vendo que não tá combinando. Filho. Alguém falou para ela que não combinava. Certeza. E ela veio buscar em mim essa afirmação, sabe? E eu preciso, como pai, ser verdadeiro. Se eu achasse que não tinha ficado legal, eu também falaria. Minha filha, hoje não deu certo. Hoje não deu certo, mas... Mas você é linda, independente disso. Tipo assim, mas eu não menti para ela, entendeu? É um pai que não mente, pô. Mas você não precisa falar uma verdade que vai machucar também. Tipo assim, filho, acho que... Vamos ver uma próxima combinação? Talvez, né, não tenha ficado legal. Eu falei, não, filha, você tá linda. Cara... uma roupa bonita dessa, com um tênis desse, com uma calça dessa, aonde? Quem falou para você que não combina? E ela saiu com outro semblante. Meu Deus do céu. Ela estufou os peitos dela assim, né? 9 anos de idade, e ela subiu a escada com outra moral. Nossa. Com outra moral. Né? Então, assim, nós precisamos ser esse pai, entendeu? Esse pai que afirma, que ajuda, né? Que está presente. Os meus filhos, eles lutam, eles fazem jiu-jitsu, e eu não consigo estar em todas as aulas, mas eu procuro estar em algumas aulas. E quando eu estou nessas aulas, eu não estou no celular. Eu estou filmando, eu estou vibrando, eu estou, às vezes, né, quando eles foram competir, né, eu estava vibrando. Eu lembro que o meu irmão mais novo, o Matheus, ele tem uma filha, né? E a filha dele foi competir. E aí ele falou, e aí, irmão, minha filha vai competir e tal, como é que eu faço? Eu falei, deixa eu falar um negócio. Seja o pai mais doido da arena. Seja o pai mais doido, grita, joga pra cima. É isso, Luna, você vai vencer, você é uma vencedora. Papai te ama. Seja o pai mais babão, deixa ela ver isso. É isso mesmo. E é nítido que em algumas filmagens... A validação é fantástica. A gente via que ela, antes de dar o golpe, ela olhava pro pai. Nossa. Antes de entrar, de ir pro infight ali, de juiz, ela dá aquela olhada pro pai e volta pra luta. Olha como é importante a presença do pai, a validação do pai, né? Moral da história, a primeira luta ela perdeu e as outras 2 lutas lá ela ganhou. Aí você fala assim, mas ela perdeu, foi ruim? Não, foi bom. Eu falei, cara, isso é bom, aprende com a derrota, mas ela sabe que ela tem um pai presente, ela sabe que ela tem um pai ali que está do lado dela, ela sabe que tem um pai que mesmo perdendo está vibrando com ela, falando assim, filha, parabéns, você foi vencedora porque você teve coragem, porque você... Sabe quantas pessoas pararam e você foi? O meu filho, por exemplo, a gente fez uma disputa aqui de alguns homens de ficar na banheira de gelo. Os homens ficou 3 minutos, ele ficou 50 segundos. E aí ele tem 8 anos, né? Tem 8 anos, mas ele mesmo assim, ele queria ter ficado mais. Eu falei, filho, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que muitos homens não conseguiu, inclusive, ficar o tempo que você conseguiu? Você é um vencedor, cara. Papai está orgulhoso de você. Você está de parabéns. Sabe? Porque você joga ele para cima, tipo assim, você levanta a moral dele e dentro do que é verdade. Né? Porque não conseguiu mesmo. Teve homem que não conseguiu, teve homem que não entrou. Falei, filho, você sabe que teve homem que não entrou e você assumiu, você entrou, você fez acontecer? Então, assim, é você gerar essa identidade, essa força para os seus filhos. Agora eu quero te fazer uma pergunta, né? O podcast é seu, mas eu estou te perguntando. A gente está falando muito assim de como a paternidade influencia os relacionamentos, como a gente tem que dar, falando muito do papel do pai ali fazendo, dos filhos, do pai. Mas eu queria, né? Como eu sou mulher, não, eu posso falar como mulher. Mas qual é a sensação de ser um pai de acordo com a palavra de Deus? Porque às vezes dá a impressão que só é obrigação, né? O pai tem que prover, o pai tem que dar tempo, o pai tem que... Tem recompensa, Luca? Como você se sente? Qual é a sua alegria ou não? Qual os seus ganhos ou não? Porque, assim, as pessoas querem, né? Eu só tenho obrigação, mas vale a pena? Fernanda, é a melhor coisa do mundo. Se eu começar a falar, eu vou chorar. Pode porque chorar. Ser pai, e principalmente ser pai na presença de Deus, é você representar Deus, né? A paternidade, a primeira paternidade, né? Que é a paternidade de Deus. E quando você entende isso, cara, é muito gostoso. Né? E é nas coisas que, como eu falei, as coisas que são de graça são as melhores. Que é um abraço, que é um carinho na barba, que é uma conversa, que é um ensinamento, que é você ser ali o Jesus mais próximo dos seus filhos, orando, encorajando, ensinando. Então, assim,
é difícil descrever ou achar uma palavra que fala assim, recompensa. Cara, é muito mais do que isso. É muito mais do que recompensador. É você saber que você está cumprindo o seu propósito. Sabe? De ter filhos, gerar filhos fortes, gerar filhos que vão ser âncoras nessa sociedade, que sabem quem são, que sabem para onde vão chegar, entendeu? Pode ser que, num determinado momento, eles tomem decisões erradas na vida deles, né? Todos nós erramos. Mas ele sempre vai poder lembrar e falar assim, eu tive um pai que cuidou de mim, um pai que me amou, um pai que, cara, entregou o melhor de todas as áreas que ele tinha na vida dele. E a recompensa disso, eu não sei nem dimensionar hoje com palavras o que seria uma recompensa, porque, cara, é maravilhoso, velho. É maravilhoso. Só tendo filho, só vivendo isso. Só quem vive sabe. Não tem como eu te falar assim, não sei, é só vivendo. É algo Você se sente mais homem sendo pai? Muito mais. Você sente que você está dando destino para outras pessoas, para seus filhos, né? E é integral, sabe? E o pai, ele não tem como ele camuflar. Cara, o seu filho está te vendo 24 horas. Ele te vê bem, ele te vê doente, ele vê a sua fé, ele vê as suas ações, ele vê tudo. Então, assim, é muito, muito melhor. É triste, né, de quem não tem um filho, né? Um homem que não tem um filho para dizer que é seu e para dizer que você está ensinando e gerando. Então, assim, ser pai foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? O primeiro não foi uma decisão, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque, como eu te falei, meus filhos foram marcos. O Cauã, ele veio um marco. Não, mas você escolheu ser pai. Você escolheu ser pai do Cauã, Sim. Porque você foi um excelente pai. E, na sua idade, muitos sumiriam. E você foi o pai para ele. Eu lembro de você com 16 anos e o menino no colo, lá na igreja. E andando com ele para tudo quanto é lado. E aonde eu estava, ele estava. E aonde ele não poderia estar, né, se fosse um lugar, né, impróprio, né, eu também não estava. E é isso. Ser pai é uma escolha. Perfeito. Eu acho que você falou tudo. Ser pai é uma decisão, uma escolha. Você pode fazer um filho e não ser pai, né? Mas você vai perder uma das melhores fases da sua vida, né? E você se sente mais motivado? Tipo assim, cara, tenho mais vontade de trabalhar, conquisto mais. Você acha que você teria conquistado tudo que você conquistou se você não tivesse seus filhos? Muito difícil. E é engraçado, eu estava pensando ontem, olha só como é que é, né? Eu estava pensando ontem, Mariana está com 9 anos, e eu falei, cara, pensei assim, daqui 8 anos a Mariana vai estar na faculdade. E eu preciso me organizar para daqui 8 anos. Se ela passar numa federal, beleza, mas se ela não passar numa federal, ela vai deixar de fazer faculdade? Eu vou cortar isso da minha filha? Não. Entendeu? Então, eu preciso me organizar para que daqui 8 anos eu estar tão bem financeiramente que essa faculdade não vai me privar de nada. Uhum. Outra coisa que a gente pode falar depois, que são as finanças dentro de um casamento, dentro de uma paternidade. Entendeu? Quando você pensa assim, você começa a prover e trabalhar. Porque você fala assim, daqui 8 anos meu filho tem uma faculdade, eu não posso esperar aqui a inflação do salário mínimo. O que o salário mínimo vai dar? Eu preciso estar tão bem financeiramente que eu vou pagar a faculdade dela e eu não vou diminuir o meu estilo de vida. Eu não vou diminuir o meu padrão de vida. Quando a gente vai escolher um homem, você tem que pensar um homem assim, meninas. Por quê? Tem homens, infelizmente, esses dias eu conversando com uma pessoa, que o sonho dele é ter filho. Só que ele fala assim, estou preocupado com dinheiro. Eu fiquei, gente, como é pequeno esse pensamento. Tipo assim, é o contrário. Por eu ter filho, eu trabalho mais, eu vou atrás, eu tenho mais provisão, e é isso mesmo. É você pensar assim, o que eu vou fazer, não é preocupar quanto que eu vou ganhar, mas o que eu vou fazer para ganhar esse dinheiro, entendeu? Como que eu posso trazer essa renda? Porque as pessoas pensam assim, se eu tiver filho, eu vou gastar isso. Em vez de pensar, eu vou ganhar mais, vou atrás de mais. É isso. Abrir a mente. Então, o meu pensamento é muito isso. Pô, Mariana, o Cauã está na faculdade. Hoje a faculdade dele é paga e ela não onera a gente. Uhum. Né? Só que daqui uns anos o Cauã vai ter terminado, vai ter a vida dele, vai casar logo, né? Logo. Aí vai ter os netos, vai ter logo meus netos. E aí vai vir a Mariana. Só que aí vai vir a Mariana e logo depois o Davi também. Porque aí vão ser 2. A diferença deles é 1 ano e 10 meses. Então, vão ser 2 faculdades. Quando a Mariana tiver com 2 anos de faculdade, o Davi está entrando. Então, eu não tenho que pensar se é caro. Eu tenho que pensar assim, o que eu preciso fazer hoje para daqui 8 anos isso não ser caro para mim? Isso não ser pesado para mim? O que eu preciso construir hoje?
E aí, quando você pensa assim, as coisas ficam muito mais leves, entendeu? Ficam muito mais tranquilas. E aí, daqui tantos anos, é a Beatriz. Então, o que eu preciso fazer? Se eu tiver que pagar 3 faculdades. Se eu tiver que pagar, eu vou pagar. Claro, se passar na federal, talvez nem seja bom hoje, do jeito que as faculdades federais estão, que passe, né? Pelo contrário, né? Melhor você pagar enfim. Mas, assim, você precisa pensar nisso. Não é quanto que é caro, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Sabe? E aí, quando você começa a separar... filho toma o tempo do casal. Cara, não, filho não toma o tempo do casal. É você que não sabe gerir o seu tempo. É você que não coloca prioridades. Quantos casais não têm filhos e estão tão distantes? É isso. Né? Muitos. Então, né? Super distantes. Fê, foi boa, né? 1h30 aí de podcast, de assunto. Eita, mas fala, gente. Vamos encerrando. E qual o que você tem para falar aí para as mulheres? Olha, o que eu tenho para falar para vocês se você não teve uma paternidade da melhor maneira, né? A gente explicou várias coisas aqui, saiba que Deus tem um compromisso com o seu futuro. Bote ele como seu pai e ele vai restaurar a sua paternidade ao ponto de você saber escolher alguém que vai ser um ótimo pai e você construir sua família. Esse é o meu recado para você. Entenda, se desbloqueie, se precisar, eu estou aqui, pode contar comigo, mas não deixe de viver o que Deus tem para você por causa dos erros e ausências do seu pai. Saiba que você tem um pai poderoso. Você é a filha amada de um pai amoroso. Viu? Perfeito. Mulheres, como pai, eu quero te dizer que nós não somos perfeitos, que nós erramos e vamos errar muito. Mas não use isso como justificativa. Não use isso como muleta para não se relacionar. Pelo contrário, que você possa buscar a Fernanda, buscar em Deus, buscar em atendimentos, em mentorias, sabe? Destravar em relação a isso, sabe? Destravar. Muitas vezes, entenda que seu pai só deu o que ele recebeu. E ele entregou o melhor do que ele teve. Né? O que você precisa aprender é fazer o quê? Fazer desse ovo um omelete. Fazer desse ovo um negócio gostoso. Tirar essa parte, meu pai não teve isso, não teve aquilo. Tira isso do lado. Pega o que é bom, busque em Deus aprimorar isso, quebra essas travas e outra, não negocie o inegociável. Sabe? Coloque um padrão para o seu relacionamento, coloque um padrão para o seu casamento e não negocie. Esse é o tipo do homem que eu quero ter. Esses são os princípios que eu não aceito que sejam quebrados. Sabe? Observe de longe, como a gente falou, olhe de longe. Busque em pessoas que estão vivendo o que você quer viver, sabe? Conselho, sabedoria. Não é na sua roda de amigas, desculpa a expressão ali, doentes, das suas amigas solteiras, que você vai encontrar um conselho para um homem, entendeu? Ou para um relacionamento. Busque, sabe, em pessoas que estão vivendo em famílias saudáveis, em famílias fortes, sabe? A referência. Porque tem como sim ter um casamento saudável, tem como sim ser feliz, tem como sim viver a plenitude em todas as áreas da sua vida. Viver a plenitude não quer dizer que você tem tudo, mas quer dizer que você está feliz em tudo que você vive. Sabe? Você encontra a felicidade em tudo que você vive. Né? E você que é pai, que está me escutando, tem como sim você ser um pai melhor. Tem como sim você ser um pai mais presente, um pai que vai colocar limite, que vai ensinar. Basta você decidir. Você precisa decidir. Tudo na vida é uma decisão. Toda decisão tem um custo. Talvez o custo seja você pedir desculpa. Talvez o custo seja seu filho olhar para você no primeiro momento e falar assim, quem é o pai? Eu nunca te vi assim, por que você está agindo assim? Né? A sua esposa falar a mesma coisa. Não sei, esse seja o custo. Mas se você se manter, se você ajustar as velas para o que você quer viver, tem como sim você ter um casamento saudável, um casamento feliz, ter filhos fortes, sabe? Tem como sim você construir, não importa a idade que seus filhos estejam hoje. Você tem 5 anos, você tem 10 anos, você tem 12 anos. Mas a idade do meu filho com 7 anos já diz que tem aquela idade lá onde é construído, né? Cara, peça perdão para ele. Ajusta, fala, eu fui um pai ausente até aqui, mas a partir de hoje eu quero construir a minha presença com você. Eu fui um pai ignorante, um pai ruim, um pai que disciplinava muito, né, assim, que era muito duro nas palavras até aqui, mas a partir de hoje eu faço um compromisso com você de mudar. Se tiver muito pesado, me fale, sabe? Se tiver muito ruim, se eu tiver
me ajude a crescer. Então, assim, o problema é que a gente, às vezes, como um homem, a gente acha que a gente não precisa pedir desculpa e que não tem como mais a gente mudar. Pelo contrário, principalmente o homem, ele tem força para ser moldado e mudado, desde que ele queira. Então, encontre na sua família, na sua casa, na sua paternidade, a força para você ser um homem melhor, para que você tenha filhos melhores. Isso aí. E quando o homem muda, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. A casa muda, o ambiente muda, tudo muda. Então, assim, homem, decida ser esse homem para sua casa, para sua família, para você mesmo, sabe? E juntos nós vamos construir. Muito obrigado aí por você ficar até o final conosco, por você assistir. Eu queria agradecer aqui, eu não vou citar nomes porque eu não tenho a lista dos nomes, eu vou esquecer, mas cada cantinho dessa sala aqui, desse podcast, inclusive essas câmeras, são câmeras emprestadas, são com pessoas que, sabe, doaram e o seu bem, o seu tempo ali, né, para estar aqui conosco. Então, queria agradecer, Fernanda, a sua presença. Eu que agradeço. Nesse primeiro, o Cauã, meu filho, que está aqui nos ajudando na edição e nos cortes, em tudo. Cada um que emprestou a câmera, que semeou a televisão, a mesa. Essa mesa foi uma semente também, essa televisão foi uma semente. A pessoa nem sabia que eu estava criando esse podcast, ela me mandou uma mensagem falando assim: Lucas, eu tenho essa mesa, estou me mudando, eu tenho essa mesa, e eu sei que sua casa é grande, não tem um lugar para ela, não? Eu falei: tem. O podcast que eu estou criando. Então, assim, as pessoas que vieram pintar essa sala, então cada um de vocês, né, que nos ajudaram de alguma forma, muito obrigado. Você faz parte da minha oração diária, que Deus possa retribuir 100 vezes mais. E se você de alguma maneira quiser semear e ajudar, eu vou deixar aqui, né? Você me procura no meu direct do Instagram. Talvez você queira fazer uma parceria, colocar a sua marca aqui, nos ajudar financeiramente, né? As minhas câmeras não são minhas, elas são emprestadas, né? Porque a gente não tem esse financeiro de alugar ainda. E se de alguma maneira você quiser abençoar e ajudar, me procure no direct do meu Instagram, que a gente acha aí uma boa maneira de fazer uma parceria, viu? Deus te abençoe, um abraço. Tchau, foi um prazer.